Fala pessoal, tudo bem? Hoje falaremos sobre análise combinatória e o primeiro tema dele será princípio fundamental da contagem. Então vamos lá. Se um evento é composto de duas etapas sucessivas e independentes, de tal maneira que o número de possibilidades da primeira etapa é m, e para cada possibilidade da primeira etapa, o número de possibilidades na segunda etapa é n, então o número total de possibilidades do evento ocorrer é dado pelo produto m vezes n. Então aqui eu tenho um exemplo. Uma pessoa quer viajar de Recife a Porto Alegre passando por São Paulo. Sabendo que há 5 roteiros diferentes para chegar a São Paulo partindo de Recife e 4 roteiros diferentes para chegar a Porto Alegre partindo de São Paulo. De quantas maneiras possíveis essa pessoa poderá viajar de Recife para Porto Alegre? Então, beleza. Eu tenho, então, 5 rotas diferentes de Recife para São Paulo. Beleza? Vezes a quantidade de roteiros diferentes. 4 de São Paulo para Porto Alegre. Então, quantas possibilidades eu tenho? 5 vezes 4, 20. Então, eu tenho 20 maneiras diferentes de ir de Recife para Porto Alegre. Beleza, pessoal? Vamos lá. O segundo exemplo que a gente tem aqui. Ao lançarmos uma moeda e um dado, temos as seguintes possibilidades para cada resultado. Então, ele está chamando C de cara e C com a barra em cima de coroa. Então, vamos lá. Para lançar a moeda, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 2 possibilidades. Faz sentido? Isso aqui é moeda. Porque ela pode cair cara ou coroa. E quantas possibilidades eu tenho para o lançamento do dado? Eu tenho 6 possibilidades, certo? Porque o dado tem 6 faces, de 1 a 6. Então aqui eu tenho 2 vezes 6, 12, 12 maneiras. Aqui a gente pode pensar da seguinte forma: cara, coroa. Então, cara pode ter resultado. Pode ser cara e 1, cara e 2, cara e 3, cara e 4, cara e 5, cara e 6. E coroa também da mesma forma. Coroa e 1, coroa e 2, coroa e 3, coroa e 4, coroa e 5, coroa e 6. Se a gente for contar isso aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a gente chega nas 12 possibilidades ou nas 12 maneiras de lançar o dado e uma moeda e obter o resultado. No exemplo 3, em um restaurante há 2 tipos de salada. Então, 2 tipos de salada, 3 tipos de prato quente e 3 tipos de sobremesa. Aí ele pergunta quais e quantos são os tipos, as possibilidades que temos para fazer uma refeição com uma salada, um prato quente e uma sobremesa. Então, primeiro, vamos calcular quantas são as possibilidades. Vai ser 2, que é de salada, 3 do prato quente e 3 da sobremesa. 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18 maneiras. Então, vamos lá. Vamos considerar S1 sendo a salada, e a salada 1 e S2 sendo a salada 2. Então vamos lá. Salada 1 pode escolher o prato 1, prato 2, prato 3. Salada 2 pode ser prato 1, prato 2, prato 3. E eu também tenho 3 diferentes sobremesas. Aí eu teria, vou mudar a cor aqui, S1, S2, S3. S1, S2, S3. S1, S2, S3. E para a salada 2 eu também teria esses mesmos. Então, S1, S2,
S3, S1, S2, S3. Vou puxar aqui um maior, só para a gente ter espaço. S1, S2 e S3. Então vamos contar quantas possibilidades totais eu tenho. Vamos ver se bate aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então também tenho as mesmas 18 formas de montar esse meu prato. Agora vamos para o quarto exemplo. Com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ele pergunta: quantos números de 3 algarismos podemos formar? Então vamos lá, 3 algarismos. Primeira coisa que eu tenho que perceber é quantos termos eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos. Beleza? Só que peraí. 8 elementos. Eu posso ter o elemento 0 aqui? Não, porque se eu tiver o elemento 0 aqui, ele não vai funcionar, porque ele não vai ter 3 algarismos. Então, como eu não posso ter o 0 na minha primeira casa, eu vou ter só 7 possibilidades de elemento. Então, para essa segunda casa aqui, eu já posso ter todos os elementos. Então, eu vou ter 8, beleza? E para a última, eu vou ter também 8. Então, aqui a gente teria 7 vezes 8 vezes 8. E a gente tem 448 possibilidades. Agora, na letra B, ele pede o que a gente tem. Na letra B, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Então, a primeira coisa é, eu vou ter também 3 algarismos. Eu também não posso usar o 0 aqui, porque senão ficariam 2 algarismos. Então, eu tenho 7 possibilidades para eles. Só que como eu quero números distintos, eu já usei um termo aqui. Vamos supor que eu usei, sei lá, o 1 aqui. Então, 1 não pode ser usado nessa posição. Como 1 não pode ser usado nessa posição, então eu tenho 7 elementos também. Agora, para essa última posição, eu já usei 2 elementos aqui. Então, aqui eu só vou poder usar 6 elementos. Dessa forma, 7 vezes 7 vezes 6 dá 294. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço.